Amém. Podem se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Muito boa noite. Satisfação revê-los aqui. Louvado seja Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite, pela vida de cada um que deixou o seu lar para congregar conosco aqui fisicamente, pessoalmente aqui conosco nesta noite, e também aqueles que estão virtualmente na nossa transmissão, hoje ainda nesta noite, ou em outro lugar, em outra ocasião, inclusive depois. Louva a Deus pela vida da nossa irmã que orou agora, irmã Otacília, é isso? Lembrei? Irmã Otacília. Irmã Otacília trouxe duas palavras belíssimas na sua oração que tocam o meu coração. Uma delas é: vamos nos ater ao dia de hoje, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Então, se estamos presencialmente aqui hoje, nesse lugar, nesta ocasião, que sejamos atentos àquilo que Deus tem para nós hoje. O amanhã pertence a Ele. Digo isso porque eu tenho um coração ansioso, inquieto, né? E sei que muitos aqui também têm. E muitos aqui têm motivos de sobra para estarem ansiosos pelo dia de amanhã, ainda mais amanhã, que é segunda-feira, né? E recomeçam desafios, mas que enquanto aqui estejamos, de fato, com o propósito de que Deus tenha muito ainda a falar aos nossos corações. E a outra palavra que tocou meu coração na oração da irmã foi que o seu pedido para que o homem de Deus não vá além. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu não quero ir além. Isso me lembra um dos princípios da reforma. Sola Scriptura. Somente a Escritura. Então, que não sejamos e que não vamos além da Escritura. Esse é meu desejo nessa noite. E quando o pastor Eliezer me telefonou para confirmar e fazer o convite para que eu estivesse tão honrosamente aqui nesta noite, e ele me disse o motivo alusivo do culto, eu fiquei imaginando o que ainda falar sobre a reforma depois de mais de meio século, né? E fiquei imaginando também o texto a usar. Realmente eu passei por aquele texto, pastor, mas não é o texto áureo de hoje, dessa noite. Mas me veio à mente um episódio do meu ministério que tem a ver com a reforma, que é um episódio muito simples, mas que eventualmente eu me lembro, né? Eu era pastor titular de uma igreja em Nilópolis, na cidade de Nilópolis, e eu me reuni com o colegiado da igreja para nós, os líderes, né, o colegiado, os líderes da igreja, para nós fazermos a agenda do ano seguinte. É uma reunião muito comum em nossas igrejas, né? Nos reunimos para fazer o calendário do ano seguinte. E ali chamamos os líderes de cada uma das organizações da igreja, e mês de janeiro, mês da Aliança Batista Mundial, mês de fevereiro, Retiro de Carnaval, mês de março, Missões Mundiais, mês de abril, enfim. Aí no mês de outubro, eu disse, vamos celebrar então a reforma, não era muito comum ainda fazer isso, né? Vamos celebrar a Reforma Protestante, dia 31, vamos fazer uma celebração. E o líder dos jovens, né, um dos líderes da juventude, um adolescente, um rapaz, né, disse assim, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Essa foi a pergunta dele. O que nós temos a ver com isso? Assim, por que a gente vai celebrar um episódio histórico? Nós somos cristãos, somos evangélicos, enfim, vamos celebrar um episódio histórico também. O que nós temos a ver com isso? Foi a pergunta daquele jovem.
E desde então eu tenho tentado responder essa pergunta, não só para ele, mas para mim mesmo e para cada um de nós. O que nós temos a ver com isso? O que nós, evangélicos de hoje, crentes, batistas, temos a ver com isso? E eu gostaria de abrir a Bíblia e juntos com vocês lermos 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler juntos? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor, continue a falar aos nossos corações, como tem sido até aqui. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Houve um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, houve um tempo, creia você, não duvide, houve um tempo em que se vendia pedaços de terreno no céu. Houve um tempo em que as pessoas mais desavisadas e menos instruídas se juntavam, trabalhavam horas e dias afinco, para que com as suas moedas tirassem a alma perdida dos seus amados do purgatório. Houve um tempo, pasmem, que guias religiosos, líderes religiosos, promoviam uma cobertura espiritual de forma que quem os questionasse estaria de fora dessa cobertura e por isso em pecado. Pasmem, mas houve dias entre nós, entre nossa sociedade, que nós, pessoas comuns, estávamos nas mãos de um clero manipulador. Houve dias em que o púlpito não era o centro do santuário, mas sim o altar. Houve dias assim. Vocês acreditam que houve dias assim? E alguém vai dizer assim: pastor, não houve dias assim. Quando eu ligo a televisão, eu vejo dias assim. Interessante, meus irmãos. Eu estou aqui descrevendo como era a Alta Idade Média, século XV, XVI. E você dirá: pastor, mas era tão parecido com os tempos atuais? Nesses aspectos, eu acho que sim, meus irmãos. Perceba que chamo a atenção para aquele tempo em que as pessoas não tinham um direito fundamental, que é a sua liberdade. Nem sempre foi assim, mas há muito tempo é assim. A igreja cristã, que inicia-se nos Atos dos Apóstolos, que uma vez eu já ouvi dizer que deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, era uma igreja muito mais simples e descomplicada, evangelho puro e simples. A igreja que surgiu. Mas nós, seres humanos, homens e mulheres, somos dados à complexidade e gostamos e precisamos de estruturas e começamos a criar meios
sob a falsa impressão de facilitar, e começamos a complicar as coisas por meio de estruturas complexas. E aí, ao longo dos séculos, a igreja vai se desviando do caminho que era a aspiração do Mestre Jesus. O pastor Heraldo fez uma postagem interessante com dois vetores, dois vetores de história da igreja. Um dos vetores a igreja e outro o vetor que vai para o lado, como sendo um desvio a partir da origem. E é assim, de fato, essa interessante metáfora que eu vejo. Nos desviamos porque deixamos o evangelho puro e simples. Como dizia C.S. Lewis, evangelho puro e simples. Cristianismo puro e simples. Nos desviamos quando queremos criar estruturas, infraestruturas, superestruturas para justificar a dominação do homem pelo homem. Religião, meus irmãos, é uma das grandes formas de dominação da humanidade. Quer uma forma mais adequada? Quer uma forma mais simples de você dominar alguém? Diga que Deus está do seu lado, que do jeito que você quer é o certo, e que se o outro não fizer o que você deseja, o que você quer, ele está em danação eterna. A partir daí, a lógica religiosa torna-se dominação. Mas graças a Deus, apesar disso tudo, houve dias em que homens e mulheres de Deus suplantaram a dominação, arriscaram a própria vida para proclamar o evangelho puro e simples. E isso não se deu só em 1517 com Lutero. A reforma, ela inicia-se muito anteriormente por meio de diversos homens e mulheres que tiveram a coragem de levantar a sua voz para pregar liberdade. Na medida em que assim o fizeram, muitos foram queimados, vivos, enforcados, jogados em prisões, humilhados. Até que num momento apropriado, econômico, historicamente, a reforma floresce. Em 31 de outubro de 1517, um frade da Igreja Romana prega um pergaminho com 95 teses na porta da catedral da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. E daquele dia em diante, o mundo jamais foi o mesmo. Mas, mais uma vez, não foi naquele dia, não foi naquele momento, não foi somente Lutero, foram muitos homens e mulheres que, ao longo da história da Igreja, serviram ao Deus vivo de maneira íntegra e santa. Esses são os reformadores. E eu creio que hoje Deus busca reformadores para a sua igreja. Quando aquele jovem rapaz me perguntou o que nós, crentes evangélicos batistas de hoje, no século XXI, temos a ver com isso, eu me lembrei que, como batistas, somos privilegiados
Não por sermos melhores, já foi um tempo que nos achávamos melhores, né? Hoje a gente está meio com síndrome de vira-lata, né? A gente até se acha pior. Teve um tempo que a gente se achava até melhor do que os outros, né? Na medida em que éramos mais organizados, éramos mais... até tínhamos mais condições financeiras, mas tudo vai mudando, né? Conta-se, inclusive, uma história, pastores mais antigos vão se lembrar disso, que num avião estavam assembleianos, estavam presbiterianos, estavam metodistas, estavam batistas, rumo a uma convenção evangélica em outro país. E o avião começou a ter problemas e a cair. E o piloto disse: não se preocupem, porque tem paraquedas suficiente para todos. Então, o avião, as pessoas começaram a pular e o avião acabou batendo e caiu. E mesmo assim um grupo morreu. E foram fazer a averiguação e descobriram que só os batistas morreram. Então disseram assim: pô, mas por que será? Se tinha tanta gente, tanta denominação e tinha paraquedas para todos, por que só os batistas morreram? E foram ouvir a caixa preta. Os batistas foram criar uma comissão para deliberar quem usaria os paraquedas primeiro. Perderam tempo e morreram. Mas, meus irmãos, uma vez eu estava namorando minha esposa, que hoje é minha esposa. E eu falei assim: vou impressionar, vou levar ela na Convenção Batista Brasileira. Que ideia, né? A Assembleia da Convenção Batista estava acontecendo no Rio de Janeiro. Ela não era batista, já era crente, mas não era batista. Eu vou levar você para ver como funcionam as coisas. Então levei ela lá e passamos o dia lá passeando, ela observando tudo, observou. E ao terminar do dia, eu falei: e aí, o que achou de nós? Eu me senti em Brasília, no Congresso Nacional. Irmãos, brincadeiras à parte, somos muito diferentes, mas temos qualidades enormes. E eu, quando aquele rapaz me enfrentou, carinhosamente, mas enfrentou, dizendo: o que nós temos a ver com isso, pastor? Eu me lembrei de um livro que tinha lido há alguns anos. Esse livro eu até trouxe para mostrar aos irmãos. 4 Frágeis Liberdades, resgatando a identidade dos princípios batistas. Walter Shurden, um historiador batista norte-americano, ele diz isso: nós somos muito diferentes, meus irmãos. Uma igreja batista aqui no Rio de Janeiro, como a nossa, é muito diferente de uma igreja batista que está na Baixada Fluminense. E é muito mais diferente ainda de uma igreja batista na América do Sul, lá no Chile, como é muito diferente de alguém que está lá na África do Sul ou na África subsaariana, mas no final somos todos batistas, porque algo nos une. E o que nos une é o apreço e o amor à liberdade. A graça de Jesus, que Lutero entendeu ser a única forma de se chegar a Deus, ela demonstra a nós e nos convida e nos convoca à liberdade. E hoje, meus irmãos, estamos muitas vezes sujeitos a julgos que não são nossos, porque nos perdemos da palavra. E um dos princípios da reforma, como eu disse aqui no início da minha fala, é que somente a Escritura é autoridade de fé e prática sobre nós. Isso é uma das coisas que une os batistas em todo o mundo. Por exemplo,
O fato, meus irmãos, de nos atermos a coisas pequenas que nos separam, nos fragilizam sem necessidade. Aquele menino, aquele rapaz que me perguntou o que nós temos a ver com isso, me levou também a uma outra pensamento e outra discussão, que são os batistas ou não protestantes. No início do século XX, pastor João Filson Sorém, da Primeira Igreja Batista do Rio, um renomado batista brasileiro, defendeu veementemente que não éramos protestantes por uma série de argumentos históricos, os quais eu respeito. Quem sou eu para discordar de Sorém, mas permita-me, porque posso discordar dele na medida em que nós, por princípio, isso é um princípio batista, está num documento constitutivo da nossa denominação, precisamos ler a Bíblia de forma responsável, íntegra, interpretá-la à luz do Espírito Santo e tirar nossas próprias conclusões. Meus irmãos, que sinal de liberdade! Não precisamos de um clero, não precisamos de um intérprete, quando nós mesmos devemos e podemos aceitar a responsabilidade de ler, estudar e pedir que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações. Que exemplo de liberdade, meus irmãos! Talvez não sejamos oriundos da reforma original, com Lutero, Calvino, Zwingli, etc. Mas somos participantes. A Igreja Separatista da Inglaterra, com John Smith e Thomas Helves, saiu da Igreja Anglicana, saiu da Igreja Puritana da Inglaterra, porque entendia também, olha, mais uma reforma depois da reforma, porque entendia que os ditames daquela igreja não estavam de acordo com a Escritura. E uma delas é o batismo. O nosso apelido, que tornou-se nome batista, se dá pela forma de batizar. Baptizar, imergir em águas, do grego. Mas essa é mais uma característica distintiva nossa. A forma como nos batizamos e somos batizados. Mas o que mais me chama a atenção é o nosso apreço à liberdade. Somos participantes da reforma, na medida em que propagamos o Evangelho como sendo uma manifestação profética de liberdade no mundo. Isso deve ser o que nos une. E não porque... E às vezes perdemos tempo com isso, né? Uma igreja tal, de lá, a Igreja Batista, bate palmas. A outra não bate palmas. Isso até está meio velho, né? Isso é da década de 80. Acho que eu estou meio até passado, meio ultrapassado, né? Hoje em dia... Outra utiliza o batistério inferior aqui embaixo, outra utiliza lá em cima, porque na minha igreja não era assim, na minha igreja uma cantam cânticos mais modernos, outras cantam mais antigos. Meus irmãos, nada disso é distintivo, nada disso fala da nossa origem e de que aqui somos chamados a ser. Mas uma coisa converge para sermos batistas reformados que somos: a Bíblia, as Sagradas Escrituras e principalmente, e antes disso, o Cristo. Há um só rebanho, um só pastor, uma só fé, como nós cantamos, e um só Salvador. E isso, meus irmãos, deve estar gravado em nossos corações, porque isso é muito... As nossas liberdades são frágeis. A todo tempo estamos sendo instados e desafiados a sermos servos novamente e não de Cristo.
porque como servos de Cristo somos deliberadamente, liberalmente reconhecemos o senhorio de Jesus, e não de um clero, e não de um governo, e não de uma supra-igreja, e não de uma convenção, e não de uma associação. O sacerdócio universal do crente, esse sim é mais um dos distintivos de sermos crentes, reformados, participantes da reforma e batistas que somos. Não precisamos que ninguém nos pegue na mão e leve a Deus. Através do Cristo nós temos acesso irrestrito ao nosso Deus. Meus irmãos, isso é de um valor enorme. Isso inclusive assusta. Porque quando a igreja cristã ia dizer, mas era a igreja católica. Não, era a igreja cristã, só tinha uma, com diversas mazelas e diversos aspectos, mas só tinha uma até 1517. E alguém disse assim, quem esse tal de Lutero pensa que é? Ele acha que pode ler a Bíblia e tirar suas conclusões? E ele disse, sim, é isso que eu quero fazer. Ler a Bíblia e tirar as minhas conclusões. Nessa medida, a partir da reforma, os púlpitos passaram a ser o local central dos templos. E isso demonstra que a Bíblia, que a palavra é o centro das atenções numa igreja de Cristo. Já foi numa igreja dessas bem antigas, o púlpito ficava do lado, naquelas subidas, ficava ao lado, e na frente o altar. O altar, a manifestação do divino, o altar, a manifestação do sobrenatural, e um clero, um clérigo, para fazer a entrega daquilo que ele recebia do Altíssimo para o povo. Meus irmãos, não é mais assim para nós. Inclusive, este tablado aqui, sinto dizer para quem ainda pensava assim, não é um altar. O altar de Deus são os nossos corações. Nós privilegiamos, demos o lugar de privilegiado para Deus em nossos corações. Aqui é mais alto, não é porque eu ou o pastor Eliezer, ou qualquer outro aqui é melhor do que você, ou porque nós vamos abrir as portas do céu para você entrar. É mais alto para que você me enxergue melhor e me ouça melhor, somente isso. Mas isso enche o coração das autoridades religiosas de medo, porque entrega poder e liberdade às pessoas. E Jesus fez isso e foi morto. E foi morto. E a sua morte testifica a nossa vida. A morte de Jesus testifica a nossa vida. E além disso, caminhando para um fim, embora sejamos convictos do que disse aqui, da forma de batismo adequada, por imersão daqueles que acreditam e confessam de sua própria consciência que creem em Jesus como seu Salvador, e não de recém-nascidos que não podem dizer o que acreditam. Se cremos que não existe outro homem ou mulher que me leve a Deus, porque eu, por minha própria condição, posso fazê-lo por meio de Jesus Cristo. Embora eu creia também que a Bíblia é a única autoridade de fé e prática e devo me achegar a ela de forma reverente e pedir que o Espírito Santo me ilumine e a interprete, aí sim, como batistas temos algo distintivo, que é o respeito
a liberdade de todos. Um princípio batista, inclusive a Convenção Batista Brasileira, na década de 80, no fim da década de 80, no meado da década de 80, adota como princípios batistas um documento da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que foram os ideais batistas dos 150 anos da fundação da primeira igreja batista na América. E esse documento, que antigamente era difícil de achar, mas agora com a internet é uma maravilha, qualquer um acha, você vai achar no site da Convenção Batista Brasileira. Dentre vários distintivos nossos, um deles é a necessidade de primarmos pela liberdade do ser humano, em matéria de religião. Termos o respeito à religião alheia, a ponto de aceitarmos que as pessoas podem pensar diferente de nós, inclusive na condição de não crer em Deus. Nós queremos, desejamos, oramos, pregamos e trabalhamos para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, entreguem os seus corações, mas respeitamos aqueles que não o querem fazer. E você vai dizer, pastor, mas isso é básico. Pois é, mas é um básico que parece estar esquecido. De todas as formas. O respeito à opinião diferente. O respeito a princípios diferentes. O respeito à religiosidade diferente. Por exemplo, temos aqui um caso no Rio de Janeiro totalmente assustador de bandidos, traficantes de drogas, pessoas, de fato, totalmente à margem da lei, que se dizem evangélicos. Uma coisa impensável há alguns anos. E eles adotam uma linguagem religiosa na cabeça deles bíblica, fecham na violência outras manifestações religiosas do bairro, cometem violentamente esse tipo de coisa, e tudo isso que a gente acha um absurdo estando do lado de fora, para quem está do lado de dentro faz sentido. Então, meus irmãos, cuidado. Porque da forma como isso surgiu, isso pode se expandir. Isso é um grande perigo para a liberdade. Liberdade que nós, como batistas, muitos batistas morreram para que hoje nós estejamos aqui com o nosso templo de portas abertas. Capazes de orar, de ler a Bíblia, de interpretar, de dizer o que eu estou dizendo. Sejamos firmes e constantes nos ideais da reforma. Não porque somos mais ou melhores religiosos do que outros, não, mas porque somos servos de Jesus. Porque somos servos de Jesus. Cremos que a liberdade está onde Deus está. E por isso, meus irmãos, nós estamos imbuídos do Espírito de libertar as pessoas também. E a libertação única, verdadeira e perene é aquela que se opera pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Para encerrar, e hoje temos ceia, graças a Deus por isso, nesse dia importante, eu gostaria de citar um trecho de John Smith, um dos nossos fundadores, de 1606, que está nos anais da Igreja Separatista de Gainsborough, uma das primeiras igrejas batistas do mundo, que dizia sobre os ideais daquela igreja: eles sacudiram aquele jugo de servidão anticristã e, como povo livre do Senhor, se reuniram em uma aliança no Senhor como igreja.
na comunhão do Evangelho, para andar em todos os seus caminhos dados a conhecer, ou ainda por serem revelados a eles com toda a diligência, não importando quanto isso lhe custasse, com a ajuda do Senhor. Liberdade custa muito. Que sejamos diligentes em lutar por ela. Que sejamos diligentes e que sejamos reformadores convictos de que Jesus é o mestre, Jesus é o dono desta casa. Devemos a Ele e somente a Ele o nosso louvor e adoração. Amém.